Oi gente, tudo bem? Hoje a Pro tá aqui então para fazer a correção daqueles dois capítulos que eram atividades avaliativas na matéria de religião. Vocês tinham o capítulo 15 e o capítulo 16 também, que vocês já postaram lá na plataforma e a gente vai fazer a correção agora, tá bom? Olha só, no capítulo 15 vocês tinham estudado a respeito de aceitar os outros. Nós estudamos a história de Eliseu, de quando Eliseu passa pela rua, né, e alguns jovens começam a rir dele, tirar sarro, chamar ele, falar para ele, sobe calvo, e desrespeitaram ele, que era um profeta de Deus. Ali naquele momento ele faz uma oração, sai duas ursas da floresta e acabam atacando aqueles adolescentes, né? E nós estudamos o porquê que essa história aconteceu, a respeito de zombar das coisas de Deus e a respeito de zombar também das pessoas que foram escolhidas por Deus para levar a sua palavra. No primeiro exercício, vocês tinham só que pintar o desenho. Então, esse a Bruno vai corrigir, né? Você pintou o seu desenho do jeito que você desejou, certo? Na página 37, então, eles já começava daí os exercícios, ok? Página 37, a questão 2 falava assim, ó, marque V para verdadeiro e F para falso. Então, fala assim, os rapazes não sabiam o que estavam fazendo? Gente, essa questão é uma questão falsa, né? Por quê? Eles sabiam sim o que estavam fazendo. Eles sabiam que Eliseu era um profeta de Deus e que o que eles estavam fazendo, na verdade, era uma zombaria, um desrespeito a uma pessoa mais velha. A segunda, Eliseu ficou triste com os rapazes porque estavam brincando com coisas sagradas? Sim, Eliseu não teve prazer na morte deles, ficou triste também pela falta de respeito deles. Os rapazes atiraram pedras em Eliseu? Isso é uma questão falsa, porque em nenhum momento da história a gente lê a respeito disso, tá? Próxima, os rapazes zombaram de Eliseu? Sim, zombaram, falando sobe calvo. E a última, muitos rapazes perderam a vida naquele dia? É verdade, a Bíblia fala que foram num total de 42 rapazes, tá bom? 3. Se você estivesse com esses rapazes, o que você faria? Escreva a sua resposta no balão a seguir. Olha só, gente. Isso é uma resposta pessoal. Eu vou colocar a minha sugestão de resposta. Se eu estivesse com um grupo de pessoas que estivessem fazendo algo errado, qual seria a minha atitude? O que eu faria? Você pode estar conversando com o papai, com a mamãe, com a vovó, ouvindo a opinião deles também e depois você constrói a sua resposta, tá bom? A sua sugestão de resposta. Então, o que a Pro Kelly faria? Olha, eu tentaria aconselhar, né, a parar. A parar com aquela atitude. E caso não parasse, eu os deixaria, né? Sairia de perto. Iria embora. Por que, gente, que a gente faz isso? Quando a gente está num grupo de pessoas com os nossos amigos e eles têm uma atitude errada, uma atitude equivocada, que a gente tem conhecimento que aquilo está errado, que não é correto fazer, nós deveríamos tentar aconselhar eles a pararem. Mas caso eles não parem, a gente deve sair de perto, porque quando a gente fica perto, a gente acaba sendo conivente. É como se a gente concordasse com aquela atitude. Então, se os seus colegas estiverem fazendo algo errado, que você sabe que está errado e eles não queiram te ouvir, saia de perto para que você não se contamine e vá procurar outros amigos que não tenham esse tipo de atitude, tá bom? É a melhor coisa que nós temos a fazer. Na página 38, a questão era errei. Conta a história de Moisés. Quando Moisés sobe ao monte, o povo acha que Moisés morreu, porque Moisés demorou demais a voltar. E aí eles clamam para Arão e falam, Arão, faz um Deus para a gente adorar. Arão pede todas as joias, os ouros deles, coloca no fogo e ali ele molda e sai um bezerro de ouro. E eles começam a adorar aquele bezerro com danças, eles praticam coisas erradas, começam a beber, começam a dançar, a pular, se cortar, oferecer holocausto para aquele bezerro. Mas lá nos 10 mandamentos, a Bíblia diz que a gente deve adorar somente ao Deus do céu, que a gente não deve cultuar nenhum tipo de imagem. É isso que a palavra de Deus fala. E ao realizar aquilo, eles tiveram uma atitude rebelde, porque eles sabiam que o que eles estavam fazendo era muito errado.
tá? No exercício número 1 da página 38, você tinha que montar o quebra-cabeça da página 85, também é uma questão que eu olhei lá na plataforma, tá bom? Que vocês fizeram. E a partir da página 39, sim, tem alguns exercícios pra gente corrigir. Vou pedir licença, vou apagar aqui a lousa pra gente corrigir, então, os exercícios a partir da página 39, tá bom? Eu vou colocar aqui, né? Nós estamos na página 39. Olha o exercício da página 39, o exercício 2. O que significa a palavra fidelidade? Bom, você pode ter procurado no dicionário impresso, você pode ter procurado no dicionário online, tá perguntado para alguém. Então, qual que é o significado da palavra fidelidade? Olha só, o dicionário diz que fidelidade é a qualidade de ser fiel. Qualidade de ser fiel. Qualidade de ser fiel, tá bom? É uma pessoa leal. E para mim, o que é fidelidade? Pensa numa sugestão de resposta. Eu vou colocar aqui a minha sugestão de resposta para você. Para mim, fidelidade é ter lealdade. É ter lealdade a quem amamos. Nesse caso, a Deus e as pessoas também à nossa volta. Ser leal ao meu esposo, ser leal ao meu filho, ser leal aos meus alunos, ser leal com os meus amigos, com as pessoas da minha família, tá? Isso seria ser leal para mim, tá? Fidelidade é ser leal. Na questão 3 fala assim, responda, baseado lá na história, vocês viram o vídeo, a Pro contou a história para vocês. Material usado para fazer o ídolo. Então, olha só, qual foi o material que eles usaram lá? O ouro, né? A forma que saiu o ídolo. De que forma o ouro foi transformado? Bem, ali fala que ele foi transformado em um bezerro. C. O que o povo fazia ao redor do ídolo? A Bíblia diz que eles dançavam, né, gente? Dançavam. A Bíblia fala outras coisas também, mas principalmente eles dançavam. A dança naquele tempo era uma forma de cultuar o ídolo que eles estavam fazendo. Ok? Nome do responsável pelo acampamento. Quando Moisés subiu, quem ficou responsável? O seu irmão Arão. Ele era o responsável por cuidar ali do acampamento, tá bom? A Pro vai apagar, vou pedir licença de novo. Vou apagar para a gente fazer o último exercício, o exercício 4. Arão ficou responsável e ainda assim ele não conseguiu, né, convencer o povo a não praticar aquele ato que a Bíblia chama de abominação. Vamos então para o exercício 4. O exercício 4 fala assim, ó. Abaixo estão alguns personagens da Bíblia que também cometeram erros e tiveram que lidar com as consequências. Complete o quadro. Primeiro personagem, os irmãos de José. Bom, se você acompanhou ali a história, o que os irmãos de José fizeram, gente? Eles venderam José, né? Venderam o próprio irmão, tá? Quais foram as consequências daquilo? Gente, eles passaram anos, 20 anos sentindo culpa pelo que eles fizeram. E como eles repararam o erro no final? Quando eles encontraram José, eles pediram então perdão por tudo que fizeram a José, tá bom? Depois nós temos Jonas. Jonas, ele fugiu de Deus. Deus mandou ele para a cidade de Nínive pregar que as pessoas se arrependessem, porque Deus iria destruir aquela cidade, e ele fugiu, entrou no navio e foi embora para aquela cidade. Qual foi a consequência? Foi engolido por um peixe, lembra? Foi engolido por um grande peixe, a Bíblia diz. Como reparou o erro? O que aconteceu? Ele, quando o peixe joga ele na praia, ele vai até a cidade, né, pede perdão para Deus e vai fazer o que Deus pediu.
pede perdão então e vai pregar. Pregar em Nínive, né? Que era uma cidade extremamente ímpia, uma cidade má. E nosso último personagem, Jacó. O que Jacó fez? Mentiu pro irmão, pro pai, né? Para conseguir o direito a ser o irmão mais velho, né? Primogenitura. O que aconteceu com isso? Ele teve que fugir. Teve que sair de casa. Deixa eu só corrigir aqui, que faltou o quê? Teve que sair de casa. Teve que sair de casa. E o que ele fez no final? Teve que pedir perdão a Deus e Esaú, que era o seu irmão. Tá bom? Então perceba, gente, que toda vez que nós temos uma atitude errada, infelizmente, mesmo que Deus nos perdoe, mesmo que a gente se arrependa, na maioria das vezes a gente acaba colhendo os frutos, né, da consequência da nossa atitude. Por isso, procure sempre pensar nas suas atitudes e ter atitudes leais e corretas, tá bom? Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Vou ficar aguardando você para a próxima aula. Um beijo!